a nossa equipe ficou responsável por apresentar o trabalho Estudo diagnóstico de seca no município de Monte Santo, Bahia, na perspectiva das mudanças climáticas com aplicações no território. Antes de prosseguir para o próximo slide, eu já até gostaria de justificar aqui o motivo pelo qual eu selecionei o município, nós selecionamos o município de Monte Santo, porque, na verdade, o intuito inicial era trabalhar com esse estudo diagnóstico de seca para o município de Euclides da Cunha, mas o município de Euclides da Cunha não tem os dados suficientes para entrar no DIMES, para obter aí o índice padronizado de precipitação. E aí, por esse motivo, nós optamos, então, por fazer esse estudo diagnóstico no município de Monte Santo. Eu até peço desculpa ao colega Jardel, por estar entrando no mesmo município de estudo dele. Então, os responsáveis por essa apresentação sou eu, Harrison Magno Borges Pimenta e Rubens Silva Carvalho. Esse trabalho está sendo apresentado na disciplina Mudanças Climáticas e Impactos na Agricultura do Semiárido, e tem os docentes responsáveis, o professor Marcos Antônio Vanderlei Silva e o professor Alexandre Boleira Lopo. Então, inicialmente, começamos aqui fazendo uma abordagem geral sobre o município. Então, o município de Monte Santo, ele está presente aí na região com clima semiárido, é um município baiano, localizado na mesorregião do Nordeste baiano, integra aí o território de identidade do Cisal. O município, ele ocupa uma área de 3.034,97 km², tendo aí como cidades vizinhas, limítrofes aí, o município de Euclides da Cunha, Canudos, Uauá, Cansanção, Quijingue, Itiúba e Andorinha. Monte Santo possui uma população estimada, em 2020, pelo IBGE, de 49.278 habitantes, com renda de PIB aí per capita aí de R$ 6.863,25 em 2018, e a sua principal atividade econômica é a agropecuária, então vejam que ele está na região ali cisaleira, mas temos aí como principal atividade mesmo no município o cultivo do feijão e do milho, com as respectivas áreas plantadas aí, e também a criação de caprinos, caprinos e ovinos, com as respectivas número de animais. Essa região ela é caracterizada, devido ao clima semiárido, por elevadas temperaturas, baixas precipitações, evapotranspirações também elevadas, e aí a gente já percebe que existe essa preocupação devido ao déficit hídrico nesse município, assim como nos demais presentes nessa região semiárida. O bioma predominante no município, na verdade, o município de Monte Santo está presente, aí, está abrangido pelo bioma Caatinga. Então, como estava comentando no slide anterior, então o município de Monte Santo ele apresenta o clima característico aí das regiões semiáridas, e esse clima ele favorece ou facilita a ocorrência de períodos secos, então com recorrências aí entre 10 e 20 anos, e nesses períodos de seca mais severa, em que as médias de precipitações, elas são abaixo da média, então oferece um risco maior, tanto para as atividades agropecuárias, quanto também para o desenvolvimento socioeconômico da região. E todo esse comportamento, ele acaba sendo afetado pelas mudanças que ocorrem no clima. Então, temos aí essa perspectiva de mudança climática, e isso já é uma preocupação a mais, porque
Nas condições atuais, né, já temos esses riscos para as atividades econômicas, né? Então, pensando nas perspectivas de aquecimento global, né, das mudanças climáticas aí, fazendo com que exista, então, uma frequência maior de períodos de seca, né? Então, tudo isso é preocupante, né? Mas é interessante também saber dessas possibilidades, porque é uma forma também de traçar estratégias, né, com o objetivo de mitigar esses problemas que podem ocorrer. Então, dessa forma, o objetivo do trabalho foi realizar um estudo diagnóstico de seca no município de Monte Santo, visando contribuir com a elaboração de planos estratégicos para a mitigação dos efeitos da seca. Esse estudo ele foi realizado no mês de maio de 2021, tomando como referência o município de Monte Santo, Bahia. Está localizado na mesorregião nordeste baiano, território do Cisal, né, com essa localização geográfica, né, demonstrada no slide, apresentando uma altitude de 488,987 metros, apresenta precipitação média anual de 603,1 milímetros. O clima da região, segundo o Köppen, é classificado como BSHW. Esse clima BSHW ele é um clima típico de regiões áridas, né, regiões semiáridas. Então, apresenta aí como característica quente, né, semiárido, né, tipo estepe com verão e outono chuvoso, evapotranspiração elevada, sendo a temperatura do mês mais frio superior a 18 graus Celsius. Né? Então, essa classificação, segundo o Köppen, está relacionada a essas características, né, nesse último ponto aí, metodologia. Então, a temperatura média no município é de 24,4 graus Celsius, tendo os meses de junho e julho temperaturas mais amenas, mas é o período mais seco também, né, esse período de junho e julho. Então, para esse estudo foram utilizadas duas séries de dados diários e mensais de precipitação pluvial, temperatura máxima e temperatura mínima. Né? No trabalho aqui, eu vou apresentar somente os valores relacionados à precipitação pluvial. E foram aí foram coletadas, né, duas séries. Né? Tem uma primeira série aí, que é a série que busca retratar o cenário atual, né, obtida e, né, com dados dos anos de 1990 a 2019, né, obtida, então, ao consulta, né, ao banco de dados dados históricos do INMED, e a outra já pensando em um cenário futuro, né, obtida entre os anos 2030 e 2060, né, através de consulta a esses dados aí futuros no site Projeta, pelo sistema Projeta. Para as projeções futuras, então todos esses dados eles foram coletados no Projeta, né, e eles foram coletados a partir aí, né, de projeções futuras, segundo o cenário RCP 4,5, obtidas a partir do modelo Miroc 5 para a América do Sul. Então, aqui só critério de localização, o mapa aqui com a localização do município de Monte Santo, né, aqui nós conseguimos observar também, além da localização, as cidades, né, limítrofes com o município. E essa análise dos eventos de seca, ela foi realizada a partir do Índice Padronizado de Precipitação, né, o SPI,
Esse SPI, ele utiliza dados de precipitação apenas, né, e os valores negativos são indicativos de seca, né, os valores positivos indicativos de condições de umidade, né, de precipitação. Aqui na tabela nós conseguimos observar, então, né, cada uma das classificações, né, a depender do valor assumido aí pelo SPI. Então, nós temos aqui condições de chuva extrema, valores maiores ou igual a 2 positivo, e aqui condições de seca extrema, valores menores ou iguais ao 2 negativo. Então, a partir da coleta de dados no INMET, foi possível, com o auxílio aí do Climático, obter, então, a precipitação histórica do município. Né? Interessante, para ter, inclusive, um entendimento das próximas discussões. Né? Então, como o próprio clima, né? Como o próprio clima do município, ele já traz como informação, né? Nós temos aqui os meses mais chuvosos, verão, né? Finalzinho aqui do verão, o outono, e aí o inverno já começa a ter uma redução, né, na precipitação, na pluviométrica. Né? Então, essa imagem ela traz aqui dados mensais, né, dessa precipitação histórica e também dados trimestrais. Né? Então, foi também objetivo desse trabalho, né, associar, né, esse índice de seca, né, na perspectiva também das mudanças climáticas, à produtividade agrícola, né, principalmente mais voltado ali para o milho e para o feijão. Né? Então, por esse motivo é interessante, né, que esses dados eles sejam informados. Então, após entrar com os dados de precipitações, né, no DIMES, foi possível obter, então, aqui o gráfico relacionado, então, ao índice padronizado de precipitação para cada 3 meses, né, então, na escala aqui trimestral, no cenário que seria o atual, né, e também no cenário futuro. Então, pelo gráfico aqui, o que nós já conseguimos observar é uma frequência, que pelo gráfico já é possível fazer essa observação. Né? Então, pelo gráfico, nós já conseguimos observar aqui, comparando, né, essa primeira imagem aqui e essa segunda imagem, a frequência de secas severas aqui para um cenário futuro, ela é maior do que quando observamos aqui esse gráfico aqui do SPI para o cenário atual. Então, esse resultado ele pode refletir, né, na produtividade agropecuária, né, já que essa escala de 3 meses ela é utilizada mais, né, para referir-se aí, então, à seca agrícola. Né? Então, como existe uma previsão, né, de maiores frequências de seca a partir de 2030, né? Então, é dispensar que nesse período poderá haver uma redução na produtividade agrícola. Esse comportamento ele também pode ser observado aqui nessas duas tabelas. Né? Então, essas duas tabelas também comparando o cenário atual e o cenário futuro. Então, é interessante, né, já que estamos falando sobre seca, é interessante observar aqui, né, a frequência, né, de ocorrência de seca extrema, né, no cenário atual e a frequência de ocorrência de seca extrema no cenário futuro. Né? Então, vejam que essa frequência ela dobra, né, mais que dobra, né, em relação ao cenário atual. Então, isso aqui ela já vem corroborando o que foi mostrado na imagem anterior, né, nas imagens anteriores. Então, existe aí uma perspectiva, né, de ocorrência de
secas, né, com maior frequência, né, e de forma mais severa, né, no cenário futuro. Aqui temos os resultados, então, para o índice SPI, agora para uma escala já anual, né, então, nessa escala anual é possível se estimar, né, é possível estimar, então, a ocorrência de seca hidrológica, né, que está mais relacionada à redução de nível de reservatórios, né, de cursos d'água, né, então é muito importante também, está diretamente relacionada à produção agrícola, né, está relacionado também ao desenvolvimento socioeconômico da região. Aqui também, né, nesse cenário, né, nessa escala anual, também observa-se uma frequência maior de períodos de seca extrema no cenário futuro, né? Então, a imagem ela já traz essa informação, né? Isso acaba sendo preocupante, né? Mas é uma informação que, vindo de forma antecipada, favorece aí para que estratégias elas sejam traçadas, né, para reduzir esses impactos sobre a economia e sobre a sociedade. Aqui nós conseguimos observar, né, que a frequência também de seca extrema, agora seca hidrológica, né, extrema, ela é maior no cenário futuro. Então existe aí essa perspectiva, né, do aumento na frequência de seca para os cenários futuros. E aí, já nas considerações finais, né, para escalas trimestral e anual, a ocorrência de maior frequência são de umidades, a ocorrência, né, de maior frequência de umidade seca incipiente, sem muita variação entre o cenário atual e futuro. Porém, existe uma estimativa de aumento na frequência de seca extrema, que pode impactar negativamente sobre a produção de milho e feijão, e redução do nível de rios e reservatórios devido à ocorrência de seca agrícola e hidrológica, podendo interferir no desenvolvimento socioeconômico. Essas informações alertam sobre a necessidade de traçar estratégias no sentido de otimizar a gestão dos recursos hídricos no município, viabilizar a construção de novos reservatórios, promover campanha de conscientização para redução no uso de água, programar uma reserva financeira para atender agricultores afetados pela seca. Então, concluo aqui a apresentação. Obrigado pela atenção.